Olá, boa tarde. Estamos iniciando pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto, mais uma edição do Opinião Cidade. Este programa também é transmitido pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo. E também pelo Facebook, nessa transmissão inclusive ao vivo. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas também interage conosco. Pode participar desse programa enviando perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazendo críticas, observações e o que você quiser fazer. Geobiologia, certamente você já ouviu falar nesse assunto. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. A geobiologia é o estudo das influências dos locais, dos lugares, sobre a vida das pessoas, sobre o bem-estar das pessoas, etc. E para isso eu estou recebendo aqui no estúdio do Opinião Cidade, mais uma vez, o professor Ademir Rodini. Ele é mestre em Reiki, já esteve no nosso programa falando sobre o Reiki, já esteve falando também sobre numerologia e hoje vem falar sobre geobiologia. Vou começar essa pergunta óbvia, né, professor Ademir? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Que bacana poder conversar com você sobre assuntos tão atraentes como esse que a gente vai conversar hoje aqui. Chama a atenção de vocês, inclusive para enviar perguntas se quiserem conversar com o professor Ademir. O que é a geobiologia? Que é essa história de lugares influenciar na vida das pessoas. Obrigado mais uma vez. Obrigado você, eu que agradeço, né? E fico muito feliz quando posso vir aqui. Você sabe da minha admiração por você, pelo teu trabalho. Obrigado. Você tem minha admiração e meu respeito pelo que você é, pelo que você faz. Né? Muito obrigado. E a geobiologia, hoje ela é considerada uma ciência em alguns países, como na Espanha, na Alemanha, na França, né? Já existem escolas especializadas ensinando sobre isso. E é uma ciência que faz um estudo da influência da energia dos lugares, né, na saúde e no bem-estar humanos e de quem frequenta, né, até de animais e etc. Né? Se você tiver um lugar com energia negativa, até mesmo uma planta vai se ressentir quando colocada ali. Né? Aliás, existem algumas plantas que são até indicadas, né, para você testar um determinado ambiente. Você coloca ali uma determinada planta que seja sensível a essas influências, né, ou mais sensível, porque sensível todas são. É isso. Né? Então, existem algumas mais sensíveis que são indicadores da energia do lugar, assim como animais. Por exemplo, Reisen, se você observar os cachorros, onde eles dormem, a energia é boa para o ser humano. Os ciganos, né, da Romênia, os originais, antigamente saíam, né, faziam as suas peregrinações a pé, eles levavam uma matilha. Quando eles iam acampar no final do dia, né, para passar a noite, eles soltavam os cachorros. Onde o cachorro se deitava, eles armavam então as tendas para poderem dormir ali. Que ali o lugar é bom. Ali o lugar energeticamente é bom. Né? Entendi. Já com o gato é o contrário. O lugar que o gato procura, né, assim, na natureza, hoje os gatos também estão muito domesticados, né? Então, muitas vezes, pela presença humana, pelo aconchego do seu dono, etc., ele prefere dormir na cama do lado do dono, se o dono permitir. Mas, se você pegar um gato, um animal qualquer, os camelos também, né, os beduínos fazem isso com os camelos no deserto, soltam os camelos, onde eles se deitam, eles vão lá e acampam. Né? Ademir, nós, os seres humanos, não temos essa sensibilidade, não sabemos identificar qual lugar é bom ou não. Nós temos, mas nós perdemos, né, esse dom, essa sensibilidade de você falar, chegar num lugar e procurar sentir. Né? Hoje, para começar, é difícil alguém parar em algum lugar. Né? Parece que está todo mundo a todo tempo correndo, não para em lugar nenhum. Né? Mas nós temos também, né, esse dom. Né? É por isso que as pessoas mais sensíveis também, né, dizem, eu cheguei num determinado local e não me senti bem lá. Isso é muito frequente, né? Todas as pessoas... Isso é frequente, em algum motivo, em algum momento tem essa impressão. Todo mundo já sentiu isso, né? Assim como tem lugares agradáveis, né?
Você chega, você não quer ir embora, você fala, poxa, que energia legal, que lugar gostoso. Não só pela beleza, pela estética, né? Não me refiro a isso, mas pela energia mesmo, pelo ambiente. Alguns lugares são muito aconchegantes, gostosos, né? Ademir, e a geobiologia trata justamente disso, do estudo da energia, da influência da energia dos lugares, né, na saúde e no bem-estar humanos, ou do ambiente em si, né? Quais os fatores que podem influenciar um local, um ambiente, para se tornar negativo, né? Você estava me dizendo, por exemplo, que existem, se uma casa foi construída exatamente sobre um veio d'água, por exemplo, isso é negativo, não é positivo. Existem vários fatores. Dê alguns exemplos a respeito disso. Existem vários, então vou falar um pouco sobre isso, né? Primeiro poderia dizer assim, da energia lúdica, energia que vem da Terra, né? Se você estiver num local onde por baixo passa um veio d'água, principalmente se ali houver um cruzamento de veios d'água, né? Então, nesse local, a energia não será positiva, né? Porque as moléculas de água, ao se movimentarem, no atrito entre elas, no atrito delas contra as paredes dos locais ali, seja da rocha, da terra, que ela vai tocando, né? Então, por esse atrito, geram partículas que podem ser prejudiciais. Onde houver uma fenda geológica, pode ser prejudicial. Nem toda fenda mas algumas podem ser, quando existem fendas no subsolo e a pessoa está sobre ela, né? As fendas geológicas, por exemplo, emitem partículas, alfa, beta, etc. Isso chega ao ponto de influenciar negativamente sobre a saúde das pessoas que convivem saúde, ali. Principalmente. Certo. Né? A partícula alfa, ela se prolonga mais, é mais veloz, atravessa vários materiais, né? Para você interromper a trajetória dela, precisaria um anteparo de chumbo, por exemplo, né? Mas é que a quantidade não é tão grande, então isso não chega a ser prejudicial, até porque ninguém, a não ser que ela durma sobre aquele local, ou que ela esteja trabalhando ali, então fica parada ali muito tempo. Agora, as partículas beta é que são altamente prejudiciais, né? Quando vêm do subsolo. Então, muitas vezes as pessoas chegam numa casa e falam, puxa vida, eu não tinha nada até me mudar para cá. Eu mudei para cá, fiquei doente, meu pai ficou doente, o filho, sei lá, qualquer coisa assim. Alguém mais da família também vai se ressentir. Isso pode ter muito a ver com a posição da cama, né? Além da casa em si, que também eu vou falar sobre isso, mas a posição da cama muitas vezes é prejudicial. Uma pessoa pode se curar de várias doenças, não é? Muitas vezes apenas mudando o local da cama onde ela dorme. Né? Você estava me dizendo, por exemplo, que é muito negativo a pessoa dormir com a cabeça voltada para a região, para o sul, não é isso? Para o sul. Isso tem que ser Essa evitado. é uma outra coisa que é inerente ao ser humano. Isso eu não saberia dizer assim, científico, né? Não sei se tem um rigor da ciência, se alguém chegou a medir exatamente isso. Mas, por observação de milhares de anos, tudo que eu estou falando aqui é uma ciência que tem conhecimento, não com esse nome de geobiologia, claro, mas são fatores que vêm aí de milhares de observação, que vêm de milhares de anos, como o Feng Shui. Isso. Feng Shui é uma geobiologia de 5.000 anos. Eu ia te perguntar exatamente isso, tem alguma coisa a ver, tem muito a ver. Tem tudo a ver, né? Que estuda a energia da forma, a energia das cores, energia dos lugares, né? Tudo isso está relacionado com o Feng Shui também, né? Então, nessa questão de dormir com a cabeça para o sul, né? Se você pegar uma criança, vamos por aí de 8, 10 meses, e você põe numa cama, tá? Pega uma bússola e posiciona essa pessoa com a cabeça para o sul, os pés para o norte, bem orientada nesse sentido. Olha, dá para dizer que eu rasgo meu diploma se você voltar lá, né, depois de algum tempo, e essa criança não tiver virado com a cabeça para o norte. Se ela estiver livre e puder se movimentar, ela vai se movimentar de tal forma a colocar a cabeça para o norte.
né? Você põe a criança dormindo. Talvez nos primeiros momentos de sono não, porque o sono é pesado e tal. Não vai, exato. Mas depois de algum tempo que, né, ela começa já a se incomodar se refez, com isso. Isso começa a incomodar. Então ela vai virar e colocar a cabeça para o norte, os pés para o sul. Ademir, eu tenho a impressão que as pessoas que estão nos vendo em casa agora já estão formulando a seguinte questão: mas como é que eu vou saber se a minha casa, aqui onde eu moro, tem algum problema de energia negativa, etc. Existe, na verdade, uma ciência sobre isso, a radiestesia, né? A pesquisa sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e onde as pessoas podem recorrer para saber se elas têm algum problema nesse âmbito. Sim. Essa atividade de geobiólogo hoje é rara ainda aqui no Brasil, né? Eu fiz um curso com uma pessoa de Belo Horizonte, né? Em São Paulo parece que tem pessoas já fazendo também alguma coisa nesse sentido. Aqui eu desconheço, não vou dizer que não tenho, mas desconheço. Claro. Né? E eu faço esporadicamente, não é uma coisa que eu divulgue muito, né? Mas esporadicamente nos meus cursos de Reiki eu comunico, falo sobre isso. Né? Agora as pessoas podem procurar alguém que trabalhe com radiestesia, né? Nessa questão de dormir ou não com a cabeça para o sul, use uma bússola, né? Hoje existem aplicativos aí no celular, você põe né, a bússola ali, você pode ver. As bússolas estão em todo lugar hoje. Isso é muito sério, porque se você, né, as pessoas podem estar se perguntando quais são os problemas de dormir com a cabeça para o sul. Então o que acontece com uma pessoa que dorme nessa posição é que ela vai ter insônia, pesadelos, vai se sentir irritada, né? Vai dormir muito pouco, ou por mais que durma vai ficar irritada durante o dia. Não é um sono regenerador. Entendi. Entendeu? E isso é fácil de fazer. E de resto, radiestesia, eu tenho um aparelho, por exemplo, que veio da Alemanha, com o qual eu meço, e hoje esse está sendo um dos maiores problemas que existem dentro de uma casa, de um ambiente, o campo eletromagnético, né? Gerado por ondas de Wi-Fi, gerado por ondas de celular, gerado por ondas dessas torres de antena de celular. Se a gente pudesse ver essas ondas, a gente estaria... Você ficaria permeado por elas aqui agora. Isso aqui está congestionado. Exatamente. Não é? De ondas. Houve um problema na Bélgica com isso, num aeroporto, onde os Estados Unidos tem uma base militar, não é? E ali é cheio de radares, etc. E de Wi-Fi, e aparelhos de comunicação, e etc. Né? E houve um congestionamento, tem um termo que eu não estou lembrando agora, uma saturação de campos eletromagnéticos se sobrepondo. Né? E chegou um momento em que tudo se desligou, né? E que houve assim um corre-corre para poder descobrir o que era, e era uma saturação de campos eletromagnéticos interagindo. Ademir, uma coisa que você estava me dizendo antes da gente começar a conversar aqui, que além dessa questão da influência do lugar em si mesmo, algumas formas de alguns objetos de decoração, por exemplo, alguns formatos que podem influenciar muito negativamente as pessoas. Eu queria que você desse alguns exemplos de formatos como esses. Tá. E normalmente a gente vê nas casas, né? Numa grade, um por mais inocente que possa parecer, né? Nós temos a influência da energia das formas que estão a todo momento aí nos atingindo, e sem que a gente tenha consciência disso, né? Então existem algumas formas que emitem uma energia muito concentrada e que a gente deve evitar. Por que se fala muito na energia de forma da pirâmide? Isso. Da energia da pirâmide? É pelo formato, aquela pirâmide naquelas proporções, né? Certo. Tem que ser naquela proporção, né, numerológica, porque aí também já entra a numerologia nessa história. Ali é um bom exemplo. Mas ali é um gerador de energia. Né? Existem, por exemplo, a forma, né, côncava, né? Ela é uma energia altamente, que influencia altamente as pessoas. Côncava, né? Exatamente, o lado Você de dentro da colher. Você já viu o chapéu de bruxa, como é que é? É um cone colocado sobre a cabeça. Isso. O que é um cone?
é uma pirâmide em movimento. Se você girar uma pirâmide rapidamente, você vai ver um cone. Né? Então, o cone produz uma energia que atua, que influencia, né, a intuição, né? Porque ela vai atingir a pineal. Por isso que, sem que as pessoas saibam, toda bruxa usa aquele chapéuzinho de cone. Você estava dizendo a imagem côncava, então é negativa, e o contrário é positivo, o convexo, não necessariamente. Ela pode influenciar, porque a energia da bruxa normalmente é associada a coisas maléficas, não é? Então, essa energia, ela pode influenciar, mas a questão não é só que é positiva ou negativa, né? Mas é a questão do tempo que você fica exposto, que pode ser negativo ou positivo. Assim como a energia da pirâmide, tem um tempo ao qual você pode entrar e ficar recebendo essa energia, né? Fora disso também, o excesso pode ser prejudicial, né? Por alguns motivos. Puxa vida. Dizem até os estudiosos de antigamente, que se você pegar um chapéu, né, tira da comum, cabeça, qualquer chapéu. Um chapéu comum, qualquer chapéu. Você tirar, então ele tem aquela forma côncava, né, interna dele. E se você mostrar para um cachorro que está indo sobre você, diz que o cachorro se afasta. Eu não recomendo ninguém fazer isso em casa. O teste. Principalmente na rua, né? Se o cachorro te atingir, primeiro você se protege para depois testar. Eu não sei, nunca testei, mas já li muito sobre isso, né? De que essa forma côncava afastaria determinados animais quando querem te agredir, não é? Bom, o certo, os estudos e a experiência, né, a observação ao longo dos séculos, né, tem mostrado que há um sentido nisso tudo que se fala, né, Ademir? Isso é que é muito importante, né? Uma coisa que não se recomenda, por exemplo, Rei, a pessoa dormir com objetos pontiagudos voltados para ela, principalmente se for de metal, não é? Então, eu estive na casa de um amigo recentemente, e então ele estava me mostrando o quarto dos filhos e tal. Um dos filhos dormia com 2 espadas cruzadas sobre a cabeça dele. Puxa vida. E ele falou, esse filho dele, né, falou que sentia uma dor de cabeça que não havia remédio que fizesse passar, etc. Quando eu entrei no quarto dele, eu falei, também pudera, você dorme, não é? Passa 8 horas em média por noite com isso aí voltado para a tua cabeça, você não vai se sentir bem, né? E ainda assim, né, outras formas, às vezes um lustre inocente que a gente tem dentro de casa, pendurado, pode ter uma forma geométrica, né, desaconselhável, porque produz uma energia que pode ser negativa para a pessoa. Puxa vida. Eu já fui em casas assim, onde conseguimos detectar que alguns quadros, né, que as pessoas usavam, né, objetos antigos, né, que trazem uma energia pesada. Porque tudo, Rei, emite energia, né? Existe até uma medida que se faz, né, do comprimento de onda dessa energia. Comprimento de onda do câncer é 4.812 angstroms, né? Existe a medida né, disso. E se você pegar um aparelho específico para isso, né, você chega, encosta na parede e você mede o campo elétrico, você mede o comprimento de onda que ela emite. E que é muito diferente se você fizer isso, por exemplo, num hospital, num presídio e numa igreja, num lugar, né, onde existam orações, etc., onde a energia costuma ser bem diferente, né? Não diria que todas as igrejas, mas via de regra, né, algumas são altamente positivas, né? Assim como o presídio é altamente negativo, pela energia de sofrimento que fica impregnada. Não há dúvida, claro. Né? Ali, assim como fica impregnada essa energia nos objetos, nos pertences de uma pessoa. Então, por isso, há que tomar muito cuidado com as coisas antigas que você leva para a tua casa. Quem gosta muito de comprar antiguidades deveria muito estudar a origem, né, dos lugares onde essas antiguidades, um móvel, por exemplo, antigo, esteve.
né? Que tipo de energia foi E hoje as pessoas que circulavam, que viviam há uma tendência de decoração, de recorrer a esse tipo de moda. De recorrer, mas há que se tomar muito cuidado. Tem que tomar cuidado, sem dúvida. Não é? Já tem casos de pessoas que sofriam porque usavam pendentes antigos, joias que tinham sido joias, antigas. Quadros e uma série de coisas assim. Tá certo. Ademir, eu já imaginava que essa conversa hoje aqui, a gente ia ter que, em algum momento, ter que interromper no meio, porque o tempo ia acabar. Ainda não terminou, não, mas já estamos perto disso. Mas eu não queria deixar de perder, não queria deixar passar a oportunidade de que você convidasse as pessoas para um curso que você também vai ministrar agora nesses próximos dias, é isso? Ah, sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Ah, te agradeço. Eu vou dar um curso na semana que vem, é um curso de Reiki, né? Então, as pessoas podem entrar em contato através deixa eu preciso pegar a cola aqui, porque eu não me lembro. Através do telefone, do celular, 99764-9165. É celular e WhatsApp, né? Pode ser feito contato através desse número. E também pelo Facebook, que é Reiki Ademir Rodini. Tá? Reiki Ademir Rodini pelo Facebook. O WhatsApp e o Face já apareceram aí no nosso já vídeo. Apareceram? Também. Isso é bacana. Não vi. Quando é que vai ser o curso? Como é que é isso? Na semana que vem, eu dou um curso de Reiki 2 na quarta-feira e na quinta, aproveitando o feriado, né? Quarta noite, quinta o dia todo. Quinta é feriado. Quinta é feriado, E no final de semana, sexta, sábado, domingo, darei um curso de Reiki 1, né, para os iniciantes em Reiki. Recapitulando rapidinho, o que seja Reiki. O que é Reiki? É uma imposição das mãos que também cuida dessa questão de energia sobre as pessoas, é isso? O Reiki é uma prática de origem japonesa que procura o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual das pessoas através do próprio toque com as mãos. Né? Só que para que as pessoas possam usufruir, entrar em contato com essa energia que está aí disponível no universo e passar para si mesmo ou para outras pessoas, animais, ambientes, objetos, seja lá o que for, é necessário que elas passem por um processo chamado iniciação, que tem que ser presencial. Não existe Reiki por Facebook, não existe Reiki por WhatsApp, não existe Reiki pela internet. Se ouvirem isso, eu discuto, pode me pôr na frente quem quiser, eu discuto isso e provo que isso é enganação. Tem que ser presencial e receber a iniciação, que é um processo, né? Secreto, né, que a gente guarda em segredo, como se faz, e é secreto porque é sagrado. Por isso que a gente mantém o segredo da iniciação. Né? Se você não recebeu iniciação em curso de Reiki, você não fez Reiki. Pode ser bom, pode ser, mas é outra coisa. Não existem muitos cursos disponíveis, por exemplo, numa cidade como Rio Preto, aqui na nossa região. Por isso é a oportunidade que as pessoas têm de frequentar esse agora, que vai acontecer na semana que vem aqui em Rio Preto. E as pessoas que fazem um curso por aí que não seja credenciado, né, elas não têm culpa nenhuma, né? Fazem porque não conhecem, são inocentes, são levadas pelas pessoas. Mas eu sou um dos primeiros mestres Reiki aqui do Brasil, né? Desde 1989, eu já iniciei mais de 6.000 pessoas em Reiki, já viajei o país todo e viajo ainda dando cursos, iniciando pessoas. Então há que se tomar cuidado também com a origem do mestre, das pessoas que dão os cursos. Ademir, como eu já disse, não ia dar tempo mesmo a questão. Tem tanta coisa que a gente não conversou. Por exemplo, eu gostaria de deixar as pessoas convidadas para estarem conosco novamente, talvez nessa próxima semana, talvez na sexta-feira, é isso? Muito provavelmente na próxima sexta-feira, né? Seria, se não me engano, dia 16, né? Acho que é isso. Acho que é dia 16. Então eu volto aqui para a gente falar, porque realmente tem muita coisa da geobiologia. Eu não sei se eu falo muito... Não, fala não, mas é que o assunto ou se o assunto é muito extenso realmente, que é, né, na verdade. Por exemplo, um dos assuntos, um dos aspectos que a gente vai abordar nessa próxima, vez que o Ademir voltar aqui, é uma questão que ocorreu nos Estados Unidos, num prédio que foi construído num determinado local, numa cidade lá nos Estados Unidos,
e um grupo de pessoas muito grande que moravam todas elas na mesma prumada do prédio, na mesma vertical do prédio, sofreram a mesma doença, morreram de câncer. Então, provavelmente ali havia alguma negativa, uma energia negativa muito forte, exatamente naquele local. Isso a gente vai falar nessa Vamos falar vez, sim, tá isso está descrito num livro chamado Cor e Som, né? Um fato verídico que ocorreu há uns 30 anos, mais ou menos isso, nos Estados Unidos, de um prédio onde assim que foi inaugurado, 8 pessoas que moravam, dormiam principalmente na mesma vertical, morreram de câncer em 1 ano. Logo depois que o prédio foi ocupado. Chamaram estudiosos para estudar a energia, ver o que poderia ter acontecido, e descobriram um cruzamento de esgotos no subsolo do prédio. Isso foi desfeito e 10 anos depois, pelo menos, quando foi escrito o livro, ninguém mais havia morrido de câncer naquela vertical, pelo menos, né? E tudo isso é objeto de estudo da geobiologia, que hoje, aqui no Brasil, principalmente, é chamada também de biologia da construção. Porque está sendo muito ensinado isso para engenheiros e arquitetos, para que eles já projetem as casas, prédios, etc., né? Baseados dentro dos conceitos que respeitam esse aspecto da energia dos lugares, dos ambientes, e também da energia das formas, tá certo, né, que tem uma grande atuação sobre nós. Ademir, muito obrigado pela sua presença. Fica combinado, então, que a gente volta na semana que vem aqui para conversar sobre esse e outros assuntos. E também sobre a quirologia, que é o estudo das linhas das mãos. Né? São objetos do meu estudo desde sempre, né? Assim, reiki, quirologia, numerologia, tarô, que eu fiz um curso também, mas eu não pratico, né? E a geobiologia. São assuntos que eu estudo. Você já viu aí que não dá para perder esse programa da próxima semana, então, com o Ademir Godinho aqui na TV da Cidade. Muito obrigado, Ademir. Até a próxima. Até sexta-feira que vem. Eu que agradeço. Então. Muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou aí em casa. Mais uma edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.